Vamos começar a nossa aula de ciências, página 172. Hoje iremos falar sobre o sistema digestório. Vamos ler? O sistema digestório é formado por órgãos que participam da transformação dos alimentos. Então, o que é digestão? Digestão é a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório para que possam ser assimilados pelo organismo. Na prática, a digestão compreende a redução ou desmontagem das moléculas que formam os alimentos. Ela começa na boca e termina no intestino grosso. Observa como é a digestão dos alimentos. Ingerimos pela boca, ele vai passar pela faringe, descer pelas glândulas salivares, esôfago, fígado, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, ânus, que é quando defecamos. Os órgãos que formam o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o grosso e o ânus. Também fazem parte do aparelho digestivo as glândulas anexas, as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. São responsáveis por secretar substâncias que auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Então, aqui está o desenho de como a alimentação entra até a hora dela fazer todo um processo para sair as fezes, né? O percurso do alimento. A boca é onde começa o processo de digestão, com a mastigação e a insalivação, embeber de saliva. É pela boca que os alimentos entram no corpo. Os alimentos são umedecidos pela saliva, misturados pela língua e triturados pelos dentes, assim iniciando a formação do bolo alimentar, que é quando mastigamos até conseguir engolir. A língua é formada por músculos e tem um papel importante na mastigação, na deglutição e na fonação, emissão dos sons. Possuem sensores capazes de distinguir o sabor dos alimentos, doce, salgado. Glândulas salivares produzem a saliva. A língua mistura os alimentos e a saliva utiliza as enzimas para transformar os alimentos em bolo alimentar. Os dentes exercem um trabalho importante. Com eles, mastigamos e trituramos os alimentos. A mastigação correta facilita a digestão. Nós temos duas dentições. A primeira dentição é a provisória e é chamada de dentição de leite. Com 20 dentes, começamos a substituí-la com aproximadamente 6 anos de idade, que é quando começa a cair todos os dentinhos de leite. A segunda dentição, ela é chamada de permanente ou definitiva, com 32 dentes, que só completamos na fase adulta. Os dentes na dentição permanente ou definitiva constituem duas arcadas, superior e inferior, a parte de cima e a parte de baixo, e são distribuídos assim: 8 incisivos, que cortam os alimentos, 4 caninos, perfuram e rasgam os alimentos, 8 pré-molares e 12 molares, trituram e esmagam os alimentos. Aqui temos, vou ver se eu consigo pôr para vocês. Os incisivos, que é esse da frente, os caninos, que são as laterais, os pré-molares, indo para o fundo, e os molares, que é lá no fundo. A mesma coisa embaixo. Aqui temos como é um dente com a sua raiz. A parte de cima é o esmalte, que é o branquinho. A parte de baixo é a dentina. E a outra parte é a polpa. Cada dente possui uma camada externa chamada esmalte, uma interna chamada dentina
e no interior um tecido onde encontra-se o nervo e os vasos sanguíneos e a polpa. Faringe é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o esôfago. Também serve para passagem do ar que respiramos. Esôfago é uma estrutura tubular longa, constituída de músculos que se contraem, empurrando o bolo alimentar para o estômago. Estômago. Seu formato lembra uma bolsa e é constituída por músculos. Nele, a massa alimentar é remexida, sofrendo a ação de líquidos e ácidos, promovendo a sua segunda transformação. O bolo alimentar fica com um aspecto pastoso. Esta pasta recebe o nome de quimo e segue lentamente para o intestino. Intestino. O intestino delgado é um do tubo estreito, muito comprido e contorcido. Nele, a pasta recebe líquidos produzidos pelo pâncreas e pelo fígado e passa a ser chamado de quilo. Esses líquidos transformam a maior parte dos alimentos em nutrientes que são absorvidos pelo sangue por meio da superfície do intestino delgado. A parte que não é aproveitada passa para o intestino grosso, local em que ocorre a absorção de parte da água e a formação do bolo fecal, o qual é eliminado sob a forma de fezes pelo ânus. O famoso cocô. Pique por dentro, aqui é umas dicas. O alimento engolido leva apenas alguns segundos para chegar ao estômago. No estômago, uma digestão leva de 2 a 3 horas para se realizar. Toda a transformação dos alimentos começa na boca e termina no intestino grosso. O tubo digestivo da boca ao ânus mede de 7 a 10 metros. As células que revestem o estômago e o intestino são renovadas em média a cada 5 dias. O fígado é a maior glândula do corpo humano e fica do lado direito do abdômen. Nele produz a bile. A vesícula biliar é um órgão esverdeado em forma de saco, presente no sistema digestório. Ela armazena a bile, um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras. O pâncreas é uma glândula situada atrás do estômago. Nele produz-se o suco pancreático. Como devemos cuidar do nosso aparelho digestivo, vocês sabem? Vamos ler. 1. Comendo sempre nas horas certas, sem excesso de alimento. Não precisa comer até ver o fim, né? Então, temos que saber a quantidade que o nosso estômago aguenta. Escolhendo os alimentos não pela quantidade, e sim pela qualidade. Comendo devagar e mastigando bem os alimentos. Preparando bem os alimentos, pois os vegetais mal lavados e mal cozidos podem transmitir alguma doença. Lavando bem as frutas. Não comendo carne mal cozida. Fervendo leite ou tomando pasteurizado. Bebendo água regularmente durante o dia. Ingerindo alimentos ricos em fibras, como frutas, leguminosas e cereais, que ajudam o fluxo intestinal. São exemplos de alimentos fibrosos: ameixa, alface, feijão, abacate, aveia e assim por diante. Fazendo a correta higienização da boca com fio dental, escovação e enxágue bucal, prevenindo o aparecimento de cáries. A prova pede para vocês responderem até a página 178, tá bom? Bons estudos.